Então, galera, esse vídeo sobre ponteiras nós vamos dividir, tá? Vou fazer para vocês um vídeo de cada ponteira. Então vai ficar melhor do que você procurar dentro de um vídeo todo o tipo de ponteira que você quer utilizar. Então tem vários tipos de ponteiras, vários tipos de pontas, tá? Nós vamos estar falando cada uma delas, né, com um vídeo separado, que aí fica mais fácil de você querer saber sobre aquela ponteira. Você vai lá, o nome da ponteira, o nome da ponta, e você consegue achar mais facilmente. Então, atendendo a pedidos aí da galera, chegou a hora da gente falar dos astros, as ponteiras. Vamos lá? Então beleza, pessoal, agora nós temos essa ponta aí para poder testar, tá? Que é essa ponta sombreado da linha da Palante. É uma ponta um pouco antiga, né? Que a Palante já vem colocando em linha, mas é uma ponta que ajuda muito em obter alguns resultados aí na parte de sombra e outros também. Então aqui eu fiz algumas demonstrações com ela, para você poder ver o que ela pode fazer, e aí a gente vai falando algumas coisas, né, pontuadas dessas texturas aí, desses sombreamentos que ela consegue fazer. Diferente da ponta FNP, que nós fizemos já um vídeo sobre ela, né, ela é uma ponta de preenchimento e sombreamento. Porém, você pode testar também essa ponta e você pode conseguir os resultados diferentes desses aqui também. Então, note que ela tem um design assim, né, que ajuda na hora de você fazer o sombreamento. Ela vai ficar nessa posição aqui para poder fazer. Quanto mais em pé, né, mais ela consegue fazer essa questão de sombreamento e de preenchimento também. Se você colocar muito na diagonal ou muito inclinado, ela pode o que? Riscar na hora de fazer. A gente vai ver isso na prática. Então aqui é uma pontinha que já tem uma anatomia legal para facilitar o sombreamento e alguns efeitos para a gente fazer. Essa ponta ela está no nosso DVD também. Você vê como eu utilizá-la no nosso DVD, no meu DVD de texturas, especial de texturas. E aí eu uso para madeira, umas folhagens que a gente consegue fazer com ela também, além do sombreamento, que é a parte, vamos botar assim, que ela foi criada, né, para poder associar ao sombreamento. Então aqui eu já tenho a pontinha para a gente poder utilizar, que eu já uso bastante ela também, e meus alunos também usam bastante essa ponta. Essa ponta você pode encontrar no kit que a Palante vende só de sombreamento, ou você pode encontrar também ela separada. Então você procura, né, na Palante, os materiais da Palante, pode procurar no próprio Instagram ou site, ou nos parceiros da Palante. Aí nós temos também aí a Casa da Arte, onde vende essa ponta aqui. É só você procurar ponta sombreado e você vai conseguir achar essa ponta. E temos também o nosso parceiro, que é a Pierforte. Então você vai procurar lá pierforte.com.br e aí você vai encontrar materiais da Palante, incluindo essa ponta e outros acessórios também que a Pierforte tem feito para poder enriquecer mais ainda o leque de oportunidades para fazer com o pirógrafo, a pirografia e a pirogravura também. E então vamos executar alguns exercícios aqui, efeitos, e vamos ver para que serve essa pontinha, beleza? Então aqui eu já tenho ela na minha ponteira tradicional, na caneta tradicional aqui da Palante. Vou estar utilizando o CM10, que é o pirógrafo mecânico, e aqui eu já preparei para vocês assim uns efeitos que ela consegue fazer, essa ponta consegue fazer, tá? Então o principal efeito que eu uso muito essa ponta e que meus alunos também utilizam é para você preencher de forma mais fácil e abrangente. Então aqui, se eu for colocar para você poder ver, eu consigo um preenchimento coloquei na temperatura ali 3. Então o preenchimento, ó, ele é um pouco mais o que? Largo, né? Um espaço maior do que a FNP, que é uma ponta bicuda. Essa aí, por ser uma ponta chanfrada, achatada na verdade, você consegue esse efeito aqui mais fácil. Então você consegue fazer tanto um espaço menorzinho quanto um maior. Aí se eu for aumentar a temperatura,
vou conseguir também bem mais fácil atingir essa tonalidade, e o tempo de execução é bem menor do que se você estivesse fazendo com a ponta pontiaguda, vamos botar assim, né? Do que essa ponta aqui achatada. Então você pode fazer um preenchimento circular, que eu sempre falo para vocês que é um preenchimento que fica mais uniforme possível, tá? E quando você pode fazer também ele de acordo com o formato do modelo, mas o circular ele é mais garantia de preenchimento sem falhas, sem detalhes, tá? Então primeira característica dessa ponta é ajudar no preenchimento, na execução do preenchimento, que eu fiz aqui também para vocês poderem ter uma ideia. Não quer dizer que você não possa fazer outro tipo de efeito, né? Se você for utilizar essa mesma ponta para poder fazer riscos, é só você virar ela assim, ó, onde a gente também observou. Ó. Então você consegue um risco muito preciso, tá? Então eu consigo pontinhas, ó, risquinhos pequenos. Então lá na nomenclatura dela diz ponta sombreado, mas você vai usar tanto para sombreado quanto para você poder fazer o efeito, a textura que você quiser. Então lembrando sempre que nós aqui do canal, eu procuro fazer o que? Começar uma introdução para você poder utilizar a ponta. Não quer dizer que essa ponta só sirva para aquilo ali, não. O Mr. Zirão falou que só serve para aquilo ali. Não, serve para você poder fazer efeitos variados. Só que eu vou associar para você já ter uma ideia de como vai funcionar essa ponta com os efeitos que eu sempre faço. Então você pode fazer preenchimento, maiores, menores. Você pode fazer essa parte de risco, né? De textura de pelo, pena, madeira. Lá no meu DVD também eu tenho a parte de madeira. Você quer fazer um efeitozinho, né? Até ensino de forma fácil assim para você poder fazer um efeito de madeira. Ó, utilizando essa parte da ponta que você pode fazer. Então tem uns efeitozinhos assim de madeira, que você vai fazer um tronco, ou você vai fazer uma textura mais espaçada. Você pode utilizar essa parte aqui para você poder fazer algumas junções, ó. Então um efeitozinho de madeira que eu até ensino lá para você poder fazer com essa ponta, tá? Então não quer dizer que você vai usar só para preenchimento ou só para sombreamento. Tem os efeitos também que você vai utilizar. Beleza? Então vimos aqui que ela serve para preencher. Vimos que ela serve para fazer alguns detalhes de risco, pelo, pena. Vimos que também você pode conseguir alguns efeitos com ela, né? No caso aqui da madeira. Você pode fazer os mesmos sombreados que você fez aqui na FNP, que é a ponta bicuda, né? Pontiaguda, e pode fazer também com ela. Então aqui, ó. Aí você pode treinar um leque de texturas e efeitos, se você quiser demorar um pouco mais. Ó. Então aqui você faz de uma vez só, você não precisa preencher e desenhar o efeito não, você vai fazendo o efeito de uma vez só. Como você pode também fazer essas marcações, ó. De uma vez só, ó. Marcação já da ponta, então você pode diminuir um pouquinho. Ela canta mesmo um pouco, ó. Aí você vem, ou pode fazer assim, ou pode já fazer uma marcação assim, associando o efeito. Então você pode usar o design do formato, né, da ponta para poder fazer o efeito que você quiser, certo? E aí vimos também que você pode fazer o que ela veio para fazer, que é sombra, tá? O sombreamento ele vai servir, né, essencialmente para essa ponta aqui. Então aqui eu fiz um sombreamento com, né, essa esfera aqui, tá? E fiz um sombreamento também linear para você ver como é que funciona. Então, ó, vou fazer aqui perto, vou botar na temperatura 3 e você vai ver como funciona. Então a abrangência do traço, da largura, é melhor. Vou botar na 4 aqui que é melhor pra gente fazer.
Então aqui, então aqui você consegue, ó, fazer um sombreamento, que é o degradê que a gente tem para mostrar, né? Então o próprio nome diz sombreado. E aí você consegue aqueles efeitos. Ó. Aí você vai ter que testar, vai ter que se adaptar com a ponta, vendo a inclinação dela para poder fazer certinho. Lembrando sempre de associar a temperatura, velocidade e pressão. Então o sombreado ele tem diversas formas de você fazer. Então você pode estudar bastante essa questão de iluminação, questão de texturas e do famoso degradê, para você conseguir os efeitos. Então, vindo penteando assim, você consegue esse degradêzinho que é tão difícil na parte da pirografia. E aqui nós temos o círculo, que eu também usei um objeto, né? No caso aqui uma esfera, para poder fazer. E daí a gente já pode associar também essa esfera com o sombreado. Então aqui eu vou fazer mais ou menos uma outra. E daí a gente vai ver a execução dela, que é praticamente a mesma. Então, vou botar um pouquinho mais para cima. Então ela tem uma abrangência legal para você poder fazer o traço. Ó. Então é só você dominar a ferramenta, que é a inclinação. Aí você vai vendo determinada parte da ponta que você consegue fazer esse sombreamento. Ó. E a temperatura também, né? Claro. Isso tudo você vem adquirindo com o conhecimento e a prática. Por isso que é sempre importante você praticar bastante. Você não vai conseguir um sombreamento legal, né, na primeira técnica que você vai fazer, não. No primeiro teste, na verdade, que você vai executar. Isso vem com o quê? Com a prática. Então você tem que praticar sempre. Vamos botar aí quase todo dia praticando, né? Se você tiver um objetivo e quiser alcançar esse objetivo mais fácil. Então aqui eu fiz um sombreamento um pouco mais escuro para você entender. E lá para cima eu vou colocar um pouquinho mais claro. Aí eu posso diminuir um pouco a temperatura lá também. Então aqui ó, fechei mais. Vou diminuir um pouco. E aí você vai tentar conseguir esses tons mais claros, que é um pouco mais difícil, né? Galera que entra em contato comigo, mas é difícil esse tom mais caramelo, vamos botar assim. Então você tem que associar a velocidade, temperatura e a pressão. Quando você tem a ponta apropriada para aquilo, você consegue também mais facilidade na hora de adquirir o seu efeito, entendeu? Então a dica que eu te dou é você se permitir fazer vários tipos de efeito com a mesma ponta. Então aquela FNP, que é a primeira que a gente lançou aí no vídeo, você assiste o videozinho dela para você poder ter uma noção, que é uma ponta pontiaguda. Essa aqui já é uma ponta achatada, tá? E daí você consegue associá-las. Você consegue fazer também um efeito de sombreamento com a FNP? Consegue, mas existe a ponta mais apropriada, que é essa daqui, onde é uma ponta mais achatada, visando o sombreamento mais uniforme, como eu mostrei nas outras também. E daí ó, você vem devagar, vai atingindo o seu degradê, a sua iluminação, ver qual é o foco de luz. Isso tudo influencia na hora de você fazer um efeito que você quer, tá? Então essa pontinha aqui a gente consegue, eu tô falando da Palante, né, que é a fabricante dessa ponta aqui, mas também vou falar depois de algumas outras pontas de outros fabricantes, que é bom a gente
testar e levar para vocês aí, né, de primeira mão, para a gente poder falar que o canal é de pirografia, de pirogravura. Então eu vou falar de outros materiais também, de outros fabricantes, né? Estou falando da Palante porque é a nossa parceira, tem dado apoio aí pro canal, né? Tem sido uma parceira, vamos botar, exemplar, né? Sempre perguntando o que a gente está precisando, né? E na questão de material, se está gostando do tipo de material que estão fazendo, nós damos uma dica, né, de mudanças. A Palante já mudou bastante coisas, já acrescentou, na verdade, bastante coisa no seu portfólio aí de materiais. Então isso é de grande ajuda na hora de a gente conseguir fazer um trabalho de qualidade, tá beleza? Então aqui a ponta sombreado, que é o nome da ponta, tá? Você vai encontrar no site da Palante, que tem os revendedores também. Aí eu posso colocar para você a Casa da Arte como ponto de encontro aí dessa ponta, e também a Pierforte, que é a nossa parceira aqui do canal. Aí você encontra nas redes sociais ou no site desses dois aí do fabricante também, tá? Essa pontinha ela não vem no kit da ponta, como eu falei, ela vem separado. Aí você vai pedir ou no kit de sombreamento que a Palante promoveu para você. Tá? Então lembrando sempre, todas as pontas que a gente vir falando para você que ela serve para isso, para aquilo, você já tem uma demonstração sobre isso visualmente, mas você, com o teu treinamento, você vai colocando mais funções para essas pontas aí. Então, se você tiver dúvidas, você pode me perguntar, tá? No nosso canal aí, no nosso bate-papo, e aí eu vou responder. É bom que serve para outras pessoas também. E se você quiser me mandar algum resultado seu, pode me mandar no Instagram, tá? Ou no Facebook, que aí eu vou te responder também, e se puder eu vou te dar uma ajuda, uma dica sobre o que você está fazendo com a sua ponta sombreada ou qualquer uma outra que a gente fizer aqui no canal, beleza? Não deixe de curtir o nosso canal, fique sempre ligado nas atividades que nós estamos fazendo, e esses vídeos sobre ponta a gente vai fazer sempre assim, uma ponta específica para você depois procurar e saber mais sobre as pontas, beleza? Então galera, se você gostou desse vídeo, então peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações e ajudar a propagar esse canal, que a tendência é a gente crescer ainda mais. Então eu conto com vocês, não faço o trabalho sozinho, preciso também do feedback de vocês, das perguntas, como vocês viram esse vídeo, as dúvidas, tá? E considerações para a gente poder crescer ainda mais com o canal. Um super beijo e lembre-se que o fogo não pode apagar.